Attention all ships, attention all ships, attention all ships. Atenção todos os navios. Aqui é a Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana. Iran Revolutionary Guard Corps Navy. Esta semana, este áudio circulou em empresas de transporte marítimo e seguradoras. The Strait of Hormuz is forbidden. De agora em diante, toda a navegação pelo Estreito de Hormuz está proibida. Is forbidden. Na segunda-feira, o governo iraniano confirmou o fechamento do estreito e ameaçou incendiar o navio que tentasse atravessá-lo. O Irã atacou ao menos 9 embarcações comerciais na região essa semana, matando 6 tripulantes. O fechamento do Estreito de Hormuz é uma opção estratégica do Irã, no sentido de tentar conter a guerra, né? E acabar, portanto, com a pressão contra o seu próprio território. O Estreito de Hormuz tem um trecho de só 33 quilômetros de largura. Fica entre a Península Arábica e o restante da Ásia, entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, onde estão Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Omã. Pelo estreito, passam 20% do petróleo produzido no mundo e entre 20% e 25% do gás natural. A maior parte disso vai para a Ásia, para a Coreia do Sul, para o Japão e para os países mais populosos do planeta, Índia e China. Em situações normais, passavam por lá entre 300 e 360 milhões de dólares em petróleo por dia. Antes, a movimentação no estreito era assim, intensa. E olha como ficou esta semana. Os petroleiros são navios gigantescos que transportam milhares de toneladas de uma só vez. Como será então navegar pelo Estreito de Hormuz? Nós estamos num simulador de navegação dentro da Universidade de São Paulo. Por aqui passam práticos e comandantes para monitorar operações portuárias do Brasil e também fora do país. Estamos aqui diante do Estreito de Hormuz navegando, né? Sim, estamos na ponte de comando de um superpetroleiro, 300 mil toneladas de petróleo saindo do Golfo Pérsico, passando pelo estreito. O Estreito de Hormuz funciona como uma estrada. Tem uma faixa para sair e uma faixa para entrar, e entre elas tem uma faixa de segurança. Porque esses navios são muito grandes, muito pesados, então eles devem ter uma faixa de segurança entre eles. A gente está numa região de mais ou menos 80 metros de profundidade, né? E a gente pode ver também que fora do estreito existem pontos perigosos, com pedras, com navios encalhados, né? Os navios têm muita potência, mas aí depende também da perícia dos comandantes e das condições ambientais, como o vento. O Fantástico conversou com ex-comandantes de navios petroleiros que fizeram carreira cruzando o estreito. Quando vai dobrar o Estreito de Hormuz, você sofre uma grande influência de corrente. Você tem que posicionar o seu navio com bastante previdência. Se você sair um pouquinho, vai encalhar ou vai bater numa pedra. Então é estreito. Então os navios passam muito próximo. O ex-comandante José Menezes Filho passou pelo estreito durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando Saddam Hussein, então ditador do Iraque, tinha espalhado cerca de 2.000 minas pelo Golfo Pérsico. O risco era bater numa mina, realmente ter uma explosão e incêndio. A guerra começou a demorar um pouco mais do que o previsto. O Brasil começou a entrar em crise de racionamento, postos fechando à noite, hospitais precisando de energia, né, onde tem termoelétrica. Então virou missão, né? Então tem que correr o risco, tem que ser corrido por conta da necessidade do país. Na batalha marítima atual, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um dos seus alvos é aniquilar a marinha iraniana. Ontem, ele falou: foi incrível, nós derrubamos 42 navios. Para enfrentar o poderio americano, o Irã conta com 2 forças navais. Uma primeira, a marinha de guerra propriamente convencional, que se dedica a atividades clássicas de uma força naval. E existe também uma força naval da Guarda Revolucionária, que é uma força que utiliza meios navais, sobretudo para ações não convencionais. Hoje, o controle do Estreito de Hormuz está nas mãos e nas minas e drones da Guarda Revolucionária. Isso é clássico do ponto de vista da guerra naval, a utilização de minas como movimento de interdição de portos e canais. E cada vez mais essas minas se tornam sofisticadas, né? Basicamente, elas podem ser minas de contato, né? Ou seja, aquelas que detonam ao toque. Podem ser minas de influência, que são minas basicamente ativadas por sensores. Ou podem ser mesmo minas remotas, que são aquelas controladas à distância. A gente pode estar olhando para o mar minado, né? Sim, e esse navio não tem como detectar
a existência de minas. Então seria uma navegação muito arriscada. Na quarta-feira, um submarino norte-americano de ataque rápido, como este, lançou um míssil contra uma fragata iraniana no Oceano Índico, perto da costa do Sri Lanka. Uma das funções do Iris Dena era patrulhar o Estreito de Hormuz. O navio voltava de um exercício militar pacífico que tinha feito em conjunto com a Índia. 87 corpos foram encontrados e 32 pessoas foram resgatadas com vida. É a primeira vez desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, no qual um submarino a propulsão nuclear realiza uma ação de afundamento de uma embarcação inimiga por meio de um torpedo. Na quinta-feira, os Estados Unidos atacaram este porta-drones iraniano. Estima-se que esses drones eles tenham em um alcance, a sua versão mais moderna, entre 700, 800 ou 1.000 quilômetros, né? São os drones e o sistema de mísseis os pontos fortes do Irã nessa guerra. Mas, embora a marinha iraniana seja modesta, ela tem sido atacada com um objetivo em especial. Você tornar inoperante uma capacidade naval que visa fechar o Estreito de Hormuz, né? Porque hoje esse é um ponto absolutamente crítico dessa guerra. Ao longo da história, o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz várias vezes. Em 2019, o país foi acusado de atacar petroleiros na área. Para o governo iraniano, tanto naquela época como nos dias atuais, a estratégia é deixar o mundo preocupado com uma possível crise global da economia. Aqui estão algumas das maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, como a gente pode ver em verde. Em vermelho estão as reservas de gás natural. Todos os dias passavam navios pelo Estreito de Hormuz, levando petróleo e gás para o mundo todo. A Arábia Saudita é a principal, hoje, exportadora de petróleo do mundo. E o petróleo saudita basicamente passa pelo Estreito de Hormuz. O petróleo hoje ainda é a principal fonte de energia do mundo. Na medida que eu tiro alguma fonte de energia da matriz, eu reduzo a oferta e automaticamente eu aumento o preço e gero inflação. Trump disse no domingo passado que os Estados Unidos podem escoltar os petroleiros, mas, até agora, o Estreito de Hormuz continua parcialmente fechado. Segundo a ONU, 20 mil tripulantes estão a bordo de navios no Golfo Pérsico, aguardando a abertura total do estreito.